A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Congonhas, servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas. Um grande abraço aí a todos os nossos colegas servidores. Esse final de semana, um final de semana aí diferente, se comemora aí os dias dos pais. Estamos com 3 colegas aqui hoje no programa do Sindicom, além dos diretores, o Roberto, o Natan, nosso associado, e participa da programação junto conosco, o nosso assessor jurídico, o Elias, e vamos cumprimentar aqui o Nelson, o Romilson e o Francisney para estar falando um pouco aí das suas atividades na nossa cidade. Uma boa tarde ao Nelson. Boa tarde a todos aí. Boa tarde ao pessoal da Rádio Congonhas. Boa tarde, Romilson. Boa tarde. Francisney. Boa tarde a todos os servidores, todos os ouvintes. Eles hoje estão aqui para estar explicando aí de um campeonato que vai acontecer aí na nossa cidade, uma atividade esportiva aí. Eu gostaria que vocês entrassem e explicassem aí não só para os nossos colegas servidores, mas para a comunidade aí de Congonhas. Acho que o programa é um nosso evento que vai ter o 3º evento de Jiu-Jitsu da Copa Profeta de Congonhas. É um evento que está tomando uma proporção muito grande, graças a Deus, né? Na cidade de Congonhas. A gente não podia deixar de vir aqui falar com a turma, porque é um evento que a gente traz muita cidade de fora para dentro de Congonhas. Um evento realizado, vai ser dia 19 de agosto agora. E a gente conta com a presença de todos aqui, né? Da cidade de Congonhas, para prestigiar esse evento aí nosso aí, né, Francinei? É o 3º ano, né? Como ele falou, que a gente realiza esse evento. Graças a Deus, com o passar dos anos, ele vem crescendo e vem ganhando tradição na região quando se trata de torneio de interior, tá? A gente agradece o espaço a vocês, tá? A gente tá divulgando esse evento, que com muita luta, né, Nelson, a gente consegue fazer ele com a ajuda do Romilson, nosso amigo. E junto com o nosso evento também, para quem for ver, a gente faz uma ação social, que a gente pede na entrada 1 quilo de alimento não perecível. E esse alimento a gente ajuda as entidades carentes do município. Ano passado a gente contou com mais de 350 atletas, um público, mais de 1.000 pessoas, durante o evento, e a gente conseguiu arrecadar bastante alimento não perecível que a gente distribuiu em 4... Foram quantos mesmo, Francis? Que a gente... Não, se eu não me engano, foram 400 quilos. 400 quilos de alimento. De alimento não perecível, e a gente distribuiu para entidades carentes do município. Vamos lá, onde vai ser o evento?
no novo ginásio Congonhas, que é na cidade... Eu não sei o endereço. É no bairro Nova Cidade. Bairro Nova Cidade. Bairro Nova Cidade. Lá é a Avenida Martim Rossi. A partir das 9 horas da manhã. O evento encerra mais ou menos às 17 horas. Pra quem não conhece, como chegar lá, chegou ali perto do BH, Monteirão, segue direto? Sobe lá pra cima do... Como é que funciona? Bairro Ventura, né? O caminho mais fácil é subir ali pelo bairro Ventura, né? Passando ali perto dos prédios novos. Ou seja, em vez de ir pra estrada da CSN, pega direito na direita, rotatória ali. Isso, aí segue direto que cai lá no ginásio novo lá. Vai ser dia 19 de agosto. 19 de agosto, domingão aí, gente, pra poder prestigiar aí. Começa às 9 da manhã e encerra às 17 horas, né, Romilson? Às 17. Às 17 horas. E o que vai ter lá pra turma lá? Tem um churrasquinho lá? Não tem? Com certeza. Tem, a gente vai colocar lá uma praça de alimentação, vai ter açaí, vai ter um pessoal também que vai montar um restaurante lá. Mamitex, lá se viu Mamitex pra turma lá, que ninguém vai passar fome não, viu, galera? Pula pra criança lá. Esse campeonato é muito importante aí para a área social, tem muito projeto aí em Congonhas. É bom os pais estão indo para prestigiar, até mesmo para estar conhecendo um pouco do jiu-jitsu, o que o jiu-jitsu vem fazendo pelas crianças do município aí. É bom os pais estar prestigiando, quem tem vontade de conhecer um pouco mais sobre o que é o jiu-jitsu, sobre o que é a arte. Aí seria bom prestigiar lá, mesmo quem não vai competir. Mas é interessante as crianças, tem muito projeto aqui que os professores levam. A gente sabe a dificuldade, né? O Brasil está passando por uma crise aí, mas quem puder prestigiar vai ser muito bem-vindo lá. No dia a dia vocês estão situados aonde? Onde é a academia? Onde o povo encontra vocês? A equipe hoje Capivara Team, nossa equipe chama Capivara Team, aqui de Congonhas. Tem o Francis Ney da FF Combate, que é meu aluno. Então ele faz ali no Novo Rosário. A nossa academia hoje é no bairro Dom Silvério, que hoje tem o nosso amigo Vander lá, né, Francinei? E fora isso, eu dou aula na academia do Reza aqui embaixo, na forma física. E a nossa academia, graças a Deus, ela cresceu muito, graças a Deus é em todo lugar, né? A gente tem projetos sociais que a gente executa aí. Inclusive lá no Rosário, na escola do Rosário. E a nossa equipe, né, Nelson? O Nelson trabalha com ela há bastante tempo, já tem 16 anos. 16 anos que a gente está aí nessa luta no município. Aí. A gente tem, em média, mais de 100 atletas, fora projeto social. Que a gente tem 2 atletas nossos, inclusive o meu irmão, o Frank, ele dá aula em escolas do município, no CRAS, em alguns bairros. Tem o Wesley Biro, né, que também trabalha em algumas escolas. Então, se a gente colocar... porque de forma indireta eles também são nossos atletas, né? Porque eles são formados porque o Nelson, nosso professor, passa, né? Então a gente conta com mais ou menos 200 a 300 atletas da nossa equipe no município, só da nossa equipe. Quais são os requisitos hoje para uma pessoa começar a fazer jiu-jitsu? Eu só acho que é só a vontade, viu? Acho que limitação não existe, acho que é só a vontade. A pessoa tem a vontade, vão praticar, gente, porque é saúde. E o jiu-jitsu é uma coisa interessante que não existe padrão físico. O jiu-jitsu se adapta à pessoa, não a pessoa tem que se adaptar ao jiu-jitsu. Com certeza. No jiu-jitsu é um leque muito grande de estilo de luta que cada um pode escolher o que acha mais confortável para si. Então qualquer tipo de pessoa, seja velho, novo, criança, adulto, gordo, magro, qualquer um consegue estar praticando essa arte. Qual que é a vantagem de praticar o jiu-jitsu? Primeiramente, a saúde que a gente vende, a gente tem que vender a saúde com certeza. É uma defesa pessoal, não é pra briga, porque eu acho que a briga é só no tatame mesmo, que vai ter lá de 19, que o pau vai quebrar mesmo. Vai ser um campeonato excelente, porque graças a Deus foi um campeonato que teve uma aceitação muito grande dentro de Congonhas, cresceu demais da conta. O primeiro campeonato nosso foi 390 atletas, o segundo foi para 370, quase 400, né, Romilson? E esse aí nós esperamos um público de 400 lutadores no mínimo. E qual que é o prêmio do vencedor lá? De preto e marrom, a gente vai jogar R$1.000 na mão lá. O faixa roxa 800, o faixa azul 600, né, Romilson? E o faixa branca tá começando R$250. E esse pessoal vai vir um dia antes, vai ficar aqui na cidade, vai gastar um dinheiro na cidade? Não. Infelizmente a turma vem num dia só mesmo de evento, que ele começa às 9 horas, a turma começa a chegar às 8 horas da manhã aí, e a cidade fica cheia até às 5 horas da tarde. O interessante da nossa competição que ela pega desde criança ao pessoal master, né, que são os mais velhos. Então, a partir de 9 horas da manhã, a gente começa com as categorias pré-mirim, mirim infantil, que são crianças de 4 a 5 anos, e no decorrer do dia a gente vai lutando, até chegar nos tiozão lá, os mais velhos. Tá, vocês que estão mais, lógico, inteirados aí, sabemos que a prática de esporte de vocês, sabemos que tem dentro dessas alas aí o próprio karatê também, boxe, esses negócios, claro, que são coisas diferenciadas, e o povo, eles têm em si
que quando se trata de um esporte de luta, de contato aí, que meu filho vai para violência, muito pelo contrário, é uma coisa muito disciplinadora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso aí, porque a gente vê que ainda tem um pouco dessa cultura, porque quando fala que vai praticar uma luta, aí o povo começa a se entender de maneira diferente, e nós sabemos que é disciplinador, né? É um lugar onde a gente busca mais disciplina. Com certeza. Principalmente o esporte capoeira também. Ô Chiquinho, eu acho o seguinte, que a arte marcial em si, ela foi muito marginalizada. O pessoal hoje tem na cabeça de falar assim, eu começo a treinar a arte marcial, que eu sou o cara, que eu vou bater, que eu vou fazer acontecer. Mas eu acho que não, acho que vem muito da índole da pessoa e do próprio professor, que eu acho que o professor é o espelho, cara. Se o professor é uma pessoa que ela leva pro aluno que não é aquilo que a pessoa vai ser, tanto é que a gente paga ter o castigo. Se a gente sabe que um aluno da gente brigou na rua, automaticamente ele vai sair da academia. A gente corta mesmo, porque a gente não quer o nome da gente jogado, né? Jogado fala assim, o professor do Nelson, professor do Francinei, do Romilson ou do Vander, ele brigou, então a gente corta mesmo. Tanto é que hoje ele está sendo muito aceito nas escolas, que a gente tem vários programas nas escolas aí do jiu-jitsu, acho que do karatê rola, capoeira também começa pacato aí. Mas eu acho que é isso, depende muito da índole do professor. Porque eu acho que o professor é o espelho do aluno. Tá, eu entendo que a mensagem ela foi bem passada. Eu gostaria só que vocês repetissem aí a data e desde já deixar aqui em aberto outras vezes que vocês quiserem vir aqui e tá divulgando alguma coisa com relação a esse tipo de esporte. Não, com certeza, Chiquinho, eu agradeço a todo mundo aí. Espero que depois do campeonato, depois do evento, a gente pudesse voltar aqui para falar como foi. A gente vai se sentir muito honrado de voltar aqui. O campeonato, gente, vai ser dia 19 de agosto. Vai ser um domingão para todo mundo divertir aí. Tomara que o público de Congonhas inteiro vai lá prestigiar, porque vai ser um evento muito bom, se Deus quiser, né, França? E o lugar, que eu esqueço muito, o ginásio lá. Fala aí, França, o nome do ginásio, porque a gente esqueceu o endereço. É o ginásio novo, né, que foi inaugurado, onde aconteceu Nova Cidade. Esse ano. Avenida Martim Rossi, 1001, bairro Nova Cidade. Só lembrando aí a mulherada que vai ter o absoluto feminino também. Aí a mulherada tirar o kimono aí do armário e vão lá lutar e fortalecer cada vez mais o jiu-jitsu feminino aí. A gente tá vendo que hoje em dia tem muita violência, né, pro lado da mulher aí. E o que ele falou, quem puder, né, as mulheradas também lá, conhecer um pouco de defesa pessoal. Isso aí uma hora pode salvar aí numa hora de aperto. Então fica o convite para a mulherada de Congonhas aí também, quiser ir lá conhecer um pouco da arte, e as que já praticam, participar, quem levar um dinheiro também no final aí no absoluto. E detalhe, gente, fazer o social aí, pedir ao público que for lá 1 quilo de alimento não perecível para entrada lá do evento, pra gente fazer a parte social aí. Tá, a gente desde já agradece a presença de vocês aqui, dizendo mais uma vez que é uma honra, né? A gente está falando diversas coisas aqui no programa do Sindicom. Agradece aí o Francisney, porque além de praticar, trabalha também no município de Congonhas. E dizer mais uma vez que o programa aqui está aberto a vocês e as considerações finais. Então, a gente agradece a vocês do Sindicom, tá? Em especial o Natan, que fez o convite pra gente, meu vizinho, ele acompanha meu trabalho de perto lá, Natan. Quase que pela janela ele veio minha academia. A gente agradece muito o espaço que vocês cederam pra gente. A gente conta com a presença de todos para prestigiar o nosso evento. E no mais, até dia 19 de agosto, a gente espera, quando acabar o campeonato, a gente conseguir vir aqui pra gente dar um feedback pro pessoal como que foi, tá bom? E desde já agradecer, Francinei, aos nossos patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho aí, viu? Obrigadão à turma aí, gente, que ajudou a gente. E a prefeitura também, o nosso amigo lá, o Zé Lúcio, da Secretaria de Esporte, que ajudou a gente demais da conta. Uhum. Lohan. Certo, e tendo mais alguns patrocinadores, logo terminar aí, vocês podem estar vindo aqui, divulgando. Valeu, sem problema nenhum. Tem um site do Sindicom também que pode estar divulgando isso lá, não tem problema nenhum não. Não, beleza. E quando você fala que o Sindicom abriu um espaço aqui, na verdade o espaço é de todo mundo. Não, o Sindicom obrigado. É democrático e tudo mais, ninguém é dono não, todo mundo é dono. Tem que gritar o comércio aí mesmo, que ajudou a gente aí, viu, Natan? O pessoal que ajudou a gente do comércio aí, que ajudou a gente a pagar os prêmios aí, a alimentação da turma. A gente tem só agradecer a turma de Congonhas aí do comércio aí.
Tá, então é isso aí, fica aqui aí o recado aí para todos aí. Logo acontecendo esse evento aí, eu tenho certeza que vocês vão ser muito prestigiados lá. E é uma coisa também que a gente pensa, em vez das crianças ficar aí em frente ao computador, essas coisas aí, tem que levar para uma aula de karatê, jiu-jitsu, a própria capoeira e outros esportes aí. Então nós pais temos a obrigação de estar aí instruindo os nossos filhos aí. E desde já a gente agradece a presença de vocês. Obrigado a vocês, hein? Nós que agradecemos, hein? Tá, e dando continuidade aqui ao nosso programa, eu gostaria que o Roberto cumprimentasse o pessoal aí também, Elias e Natan. Uma boa tarde aos servidores ativos e inativos, aos nossos pensionistas e toda aquela população congonhense que tem nos permitido penetrar em seus lares através das ondas da Rádio Congonhas AM 1020. Elias. Boa tarde a todos os servidores ativos e inativos. Boa tarde ao Roberto. Boa tarde ao Tico. Boa tarde a essa turma toda aí. Bom. Natan, que está aqui mais uma vez no programa conosco, foi o responsável por trazer esses 3 colegas aí para estar falando aí do seu evento. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os ouvintes, ao Wilson da Técnica. A gente sempre fala, né, que é importante o sindicato estar na luta, não só com relação à questão da carreira do servidor, mas também incentivar a prática de esporte, né, para poder melhorar a saúde física e mental dos servidores, de toda a população de Congonhas. Então, um dos modos da gente estar sempre ativo, e mais cedo eu e o Roberto e o Elias estavam conversando sobre isso aqui, sobre o evento da ZAPEC, muito bem feito todos os anos, que é a questão das atividades, de movimentar todo mundo, né? E aí o esporte serve para isso, para cada idade, para cada biotipo, para cada gosto. Nós temos tantas modalidades de esporte existentes, né? Desde de lutas a futebol, a vôlei, até jogar uma dama também é esporte, um baralhinho. Então é o seguinte, é muito importante a gente estar abrindo esse espaço, não só porque um dos organizadores é servidor público também, né, da Guarda Municipal, Francis Ney, mas também porque é importante a gente levar essa mensagem para todos, né? E quando a gente fala aí que uma das doenças mais graves que vai assolar as pessoas durante esse século, que é a depressão, né? A gente também tem que criar outras atividades para tirar esses pensamentos ruins, esses problemas das pessoas. E a atividade esportiva, além dela ser boa fisicamente, ela libera hormônios que combatem a depressão. Mas é isso aí. E dando continuidade aqui à nossa programação, o dia a dia com o servidor aí, ele continua no que tange aí alguns questionamentos com relações aí a lei do município, alguns probleminhas que às vezes tem de funcionar aí com o próprio setor do serviço. E mais uma vez essa semana nós dizemos aqui no último programa, numa reunião que teve, que o Natan acompanhou, Elias e Chininha, nós fomos chamados, né, até a secretaria, já conversamos nessa secretaria, e o servidor também, junto aí à sua chefia imediata, vai ser ouvido agora na próxima semana, e a gente espera que a gente chegue aí num consenso, porque é muito ruim, né, a gente sair das nossas casas. A gente sabe que nós temos as horas do município também são vendidas. Se a gente tem gosto, né, de estar trabalhando aí no município, a gente quer estar trabalhando feliz, e aquelas pessoas que precisam aí dos nossos serviços, elas também têm que se sentir satisfeitas aí nos atendimentos. Mas graças a Deus, a gente já falou aqui que a gente não vai estar divulgando nem secretaria e nem servidor, não vamos aqui falar de ela, porque a coisa ela está tramitando aí muito bem, e a gente espera que chegue aí num denominador comum que satisfaça não só o município, mas aí o próprio servidor. Ô Roberto, durante a semana nós conversando aí também com os servidores, eles atentam aí o programa do sindicato com relação aí
a Receita, né? Tivemos visita lá de uns 4 questionando alguma coisa, inclusive esse ano também é um ano de eleição não só para os deputados, governador, presidente e senador, mas eleição também aí de sindicato, e a nossa também, que vai acontecer aí no mês de outubro. Então a gente já fala aqui que aquelas pessoas que queiram estar montando aí a sua chapa, estar disputando, que tem aí 12 meses de filiação aí o sindicato, nós como os gestores do sindicato e diretores, nós temos que conduzir a eleição. Eu já procurei o cartório, que eu prefiro pecar por excesso, né, do que às vezes se questionar que está se fazendo isso, se fazendo aquilo, para poder se manter aí à frente do sindicato. E nós já tivemos algumas visitas, né, lá no sindicato também, nesses termos de questionamento. Mas os servidores, eles podem estar atentos que a partir da semana que vem já vai se encontrar não só na intranet do município, mas nos relógios de ponta, a primeira convocação que nós temos que fazer, que é a convocação onde vai se eleger aí 5 servidores sócios da entidade que não vão participar do pleito para conduzir aí as eleições. Mas eu gostaria que você falasse mais um pouquinho aí da Receita, porque quando a gente fala de números, o pessoal não imagina na crise. A crise, ela existe. O município de Congonhas, que é um município que nós sabemos que tem um diferencial em arrecadação. Tanto se a gente não tivesse passando por esse processo, a gente não estava falando desses números aqui de 32, 37 milhões, igual nós falamos aqui. Às vezes a gente estava falando era de 45, quase 50 em arrecadação. Que bom, né, que estamos conseguindo atravessar sem trazer transtorno aí para os servidores que prestam serviço aí no município, que não é assim com diversos municípios e principalmente o estado de Minas Gerais. Ô Tico, é interessante porque na verdade alguns servidores têm me procurado, têm encontrado comigo na rua, têm questionado, e eu tenho colocado da forma, vamos dizer assim, mais simples possível e da maneira com que as coisas acontecem a nível de município. E é um tipo de informação que ela é interessante não só para os servidores, né, quer dizer, principalmente para os servidores que dependem diretamente desses recursos, mas também para toda a população congonhense, em especial também aí ao comércio de uma maneira geral. Então, se o município vai bem, mantém suas contas em dia, mantém seus pagamentos em dia, significa que o dinheiro está circulando e, consequentemente, trazendo aí benefícios para todo mundo. Agora, antes de eu iniciar aqui a fala novamente aí da Receita, né, dos problemas financeiros do município, eu gostaria também de estar aí, Tico, como dever de ofício nosso, né, de estar cobrando aí também de administração, porque eu tenho também recebido algumas reclamações e tenho visto aí alguns servidores da prefeitura, por exemplo, prestando serviço sem aí o material de segurança, sem o equipamento de segurança, sem uma botina, sem um uniforme adequado, e isso realmente traz um certo transtorno, porque entendo eu que um município como o nosso, né, que tem as contas equilibradas, que tem uma receita privilegiada em relação aos demais municípios, eu entendo que os nossos servidores não podem estar trabalhando da forma com que está. Encontrei com um outro dia e por acaso o pé dele já estava aparecendo lá de fora, porque a botina estava com ele. Falou, não tem botina lá para coisa. Então, na verdade, nós queremos fazer aqui uma cobrança, né? E a cobrança a gente tem que fazer aqui ao responsável pela segurança, né? O engenheiro responsável pela segurança do município, para que ele realmente dê uma atenção especial aí aos nossos servidores, para que eles possam exercer suas atividades com todo o material, com todos os EPIs, né, com todos os materiais de segurança, porque realmente qualquer anomalia, qualquer acidente ou qualquer coisa que aconteça por falta de equipamento de segurança, nós entendemos que a responsabilidade ela vai recair sobre aí o município, principalmente aí sobre o gestor, né, que tem por obrigação de estar aí fazendo a fiscalização da segurança de uma maneira geral. Nós já tivemos um acidente grave, um acidente inclusive fatal aí, talvez até por falta de equipamento de segurança, e nós como sindicatos, que temos o dever de ofício de estar cuidando dos interesses e defendendo os interesses do servidor em todos os sentidos, não podemos estar aqui e deixar passar em branco
considerando aí que realmente nós temos observado, e eu tenho observado, que alguns servidores da prefeitura não têm os equipamentos de segurança adequados, não tem um uniforme adequado, deveria ter inclusive um crachá, né, Tico? O certo seria isso, né? Porque você encontra com os empregados da CSN, da Vale, todo mundo com um crachazinho, você sabe que é da Vale, que é da CSN, né? E infelizmente isso não acontece no município. Talvez, imagino eu, que parte da responsabilidade ela recai sobre a Secretaria de Administração, que tem por princípio também gerenciar nesse sentido de identificação dos servidores dentro do contexto municipal. Mas acredito aí que a responsabilidade maior em termos de EPI cabe ao engenheiro responsável pela segurança, e a gente então vai, inclusive, fazer essa cobrança para que esses fatos não aconteçam, principalmente porque a gente imagina que num município igual o nosso, e as obras estão aí, graças a Deus, a pleno vapor, principalmente no centro da cidade, né? E mesmo nas periferias nós temos visto aí que as coisas estão caminhando normalmente em função da nossa receita. Como nós temos sempre dito aqui também, que o problema do município de Congonhas não é receita, o problema do município de Congonhas é despesa, e a despesa precisa realmente ser um pouco mais austera, um pouco mais controlada. Mas em linhas gerais, Chico, o que nós queremos é que o município realmente, né, invista, faça um investimento aí em termos de segurança nos nossos servidores, para que eles possam sair de casa às 7 horas e voltar às 5, 6 horas sem nenhum problema. Porque não existe coisa mais desagradável do que o sujeito sai para trabalhar de manhã e muitas vezes a família recebe a notícia que o sujeito ou acidentou e às vezes faleceu, ou então está internado. Isso é muito ruim. E isso é uma coisa que todas as empresas por Brasil afora têm batalhado nesse sentido. E a gente espera que a prefeitura, inclusive, como gestora do município, como a criadora do município, né, como vamos dizer, aquela instituição que realmente é responsável por tudo que acontece no município, que ela possa aí nos dar aí bom exemplo aí, não só para os nossos servidores, mas para a sociedade de uma maneira geral. Bom, agora com relação à receita, Tico, eu gostaria de dizer o seguinte. Na semana passada, nós colocamos aqui que a nossa receita corrente líquida média, ela está em aproximadamente 27 milhões de reais. E o nosso gasto com o pessoal, esse quadrimestre que passou, ele fechou em 53,59. Quer dizer, um pouquinho abaixo do limite aí de gasto, o limite total de gasto. Então, no mês passado, no quadrimestre passado, nós tivemos um gasto muito elevado, que é natural, que é normal para o município, considerando que no mês de dezembro nós temos 2 pagamentos. Nós temos o 13º e o pagamento. Então ela realmente mas isso dentro da legislação já está tudo previsto, tudo bonitinho. O que nós, né, ficamos muito preocupados normalmente é com as despesas, principalmente despesas pessoal, que são muito elevadas, e aí a gente tem cobrado do prefeito, né, e cobrado da administração de uma maneira geral. E aí quando a gente fala da administração, a gente está falando especificamente aí planejamento e finanças, né, porque nós temos aí pela frente cartão alimentação, bônus de Natal, nós temos aí o nosso 13º, mas felizmente, em função da receita que aconteceu, por exemplo, nos meses de maio e junho, nós esperamos, né, imagino que ele já tenha tomado as providências para que parte desses recursos, dessa receita, dessa sobre-receita em função de alguns impostos que foram pagos aí no mês de junho e até mesmo no mês de junho e julho, né, a gente espera que o prefeito possa fazer aí a previsibilidade, né, em função dos gastos aí, tanto do nosso cartão bônus, quanto aí do nosso 13º. Porque, felizmente, Congonhas, nós tivemos crise, não resta a menor dúvida, mas uma crise extremamente equilibrada, controlada, né, e uma crise assim de fácil visibilidade dentro do nosso contexto financeiro. O que não aconteceu com a maioria dos municípios aí por esse Brasil afora, inclusive com o próprio estado de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro, quer dizer, são estados que estão praticamente quebrados e com dificuldades, inclusive com o 13º do ano passado ainda para ser pago. O próprio estado de Minas Gerais complicado. E nesse sentido, Tico, é que nós estamos aí levando essa mensagem para a administração de uma maneira geral, para que possa fazer o provisionamento aí desses recursos, para que a gente não tenha problema aí de 13º. Imagino que não, né? Porque o prefeito, inclusive, não está saindo agora, porque se estivesse saindo agora com uma situação complicada, ele não estava nem aí para o município. Mas considerando que o prefeito já está no seu 2º mandato, e nós, né, desde 2001, desde a implantação da promulgação, aliás, da sanção da lei
de responsabilidade fiscal, a gente sempre recebeu no mesmo mês que elaborou. E isso é muito importante para nós, é muito importante para a população, e nós ficamos felizes com isso, e de maneira direta ou indireta, nós sempre estamos cobrando do Executivo, da administração de uma maneira geral, e mostrando alguns caminhos que podem ser seguidos para que a gente possa estar com um sistema extremamente equilibrado. Porque a nossa preocupação, gente, e a preocupação de vocês que estão aí acompanhando aí o processo político, o processo eleitoral aí para mudança, para mudança aí de governo federal, governos estaduais, deputados federais, deputados estaduais, parte do Senado, a gente tem que estar muito atento com relação aí às propostas, à maneira com que as pessoas estão nos informando da forma com que eles pretendem fazer, porque a situação no ano que vem, nós sabemos que para a grande maioria dos municípios brasileiros ainda terá muita dificuldade, considerando que o nosso orçamento para o ano que vem, o orçamento da União para o ano que vem, ele está com um déficit aí de aproximadamente 140 bilhões de reais. E é dinheiro que não acaba mais. Então a gente espera que esses problemas não aconteçam em Congonhas, e a gente sabe que não vai acontecer porque nós, o sindicato, estamos atentos a isso, estamos par e passo aí com a administração, focando aí nessas despesas que nós entendemos que são despesas que podem ser proteladas, e muitas vezes a gente fica um tanto quanto tranquilo, né, Tico? Porque pelo menos em função daquilo que nós acordamos com o prefeito, que foi em função daquela portaria 194, nós estamos aí também superando aquelas dificuldades, e isso é muito interessante para nós, mas gostaríamos, né, Tico, de fechar o ano, né, um cartão aí de um bônus de Natal aí tranquilamente muito bom, né, e também aí com o nosso 13º em dia, para que a gente possa realmente fazer com que essa máquina, de uma maneira geral, que eu falo a máquina do município, aí, considerando todos os processos aí no município, de uma maneira tranquila, para que a gente possa realmente ter aí um 2019 bem mais tranquilo. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa receita no mês de março, no mês de... Vou pegar aqui, gente. A nossa despesa com folha no mês de junho, no mês de março, junho, deixa eu ver aqui, não, eu estou sem ela aqui, gente. Então, na verdade, está no outro documento aqui. É muito papel, viu, gente? A nossa receita no mês de junho de 2018, para vocês terem uma ideia, a nossa receita corrente líquida foi de 34.365.663 reais. E a nossa receita no mês de maio foi de 28.511.837. Quando você soma essas duas receitas, nós batemos aí a barreira dos 62 milhões em 2 meses. Isso é muito importante, porque a gente pode, em função dessa receita alta nesses 2 meses, guardar aí o recurso não só para o cartão bônus de Natal, mas também aí para o nosso 13º. E a nossa despesa realmente também ela não é muito pequena, mas a nossa folha de pagamento do mês de junho de 2018, ela ficou em 14.725.034 reais, né? E no mês de maio ela girou em torno aí de 14.135.574, então ela teve um acréscimozinho que é natural, porque ao longo do ano nós temos aí vamos dizer assim, um crescimento vegetativo da folha em torno aí de 10%. Também quero dizer para as pessoas, que alguns servidores têm chegado e falaram, esse crescimento vegetativo não acontece comigo. E aí a primeira coisa que eu pergunto, você é ativo ou inativo? Não, eu já me aposentei. Então é óbvio que esse crescimento vegetativo não vai acontecer para você. Porque o crescimento vegetativo é em função de férias-prêmio, em função de adicional, em função da própria carreira, que o indivíduo aposentado, que o servidor aposentado não tem. É uma discrepância, sim, é um prejuízo que nós temos, nós aposentados. Agora, gostaríamos, né, que a administração pudesse fazer o equilíbrio. E o equilíbrio, como ele poderia fazer o equilíbrio? Já disse aqui na semana passada também que nós temos as pessoas que se aposentaram, aliás, que normalmente as viúvas ou as pessoas que faleceram antes da aposentadoria têm a sua correção todo ano em função do INPC, por determinação de legislação federal, que tem o INPC a partir de janeiro. E nós, né, servidores que somos aposentados pelo município, não temos essa correção, porque na realidade ela fica à mercê da administração. Então o que nós podemos fazer, né, e já estamos fazendo, né, esse ano aconteceu, né, Tico? Graças a Deus,
é que a gente tenha essa correção também aí, todo mundo em janeiro, para que a gente também não possa ficar desequilibrado em relação a outros segmentos de servidores que recebem pela Previcon, mas tem outra regra aí de correção. Então, o que eu gostaria de estar colocando é isso, e dizer para vocês que, em função do que a gente tem visto, tem observado aí o que está acontecendo na economia, eu não tenho dúvida de que aquilo que eu sempre falei, a nossa crise, ela acabou no dia 31/12/2018. Ô Roberto, você falou muito bem, aí é o que a gente tem visto, né, diariamente nos noticiários, que o mercado ele está em ascensão. A gente sabe que alguns setores da economia ainda estão engatinhando, mas graças a Deus o mercado que nos importa aqui, né, que consome o que a gente vende, a cidade vende, que é o minério, é o aço, ele tem crescido, né? A gente viu o balanço das empresas aí divulgado recentemente. Somente os bancos que superam, né? Os bancos, infelizmente, ainda são o carro-chefe desse país, lucram absurdos, mas as empresas têm mostrado um ganho real em relação ao ano passado, e a gente entende isso. Apesar de ser um ano de eleição, que nesse país que vive em instabilidade política há anos, a gente sabe que há um temor do mercado financeiro, né, e dos países internacionais aí, né, da Europa, a gente fala aí de outros países, eles têm um temor sim com relação ao que acontece no Brasil, mas a gente sabe que nós estamos num caminho sem volta e a população tem ficado mais esperta, tem participado mais, tem cobrado mais dos dirigentes, então a gente acredita que a coisa vai funcionar bem. E com relação a essa questão dos aumentos e tal, é uma coisa que a gente já vem discutindo há um bom tempo, que a gente acha que essa discussão prolongada, ela gera prejuízo para o servidor. Existe essa discrepância mesmo com relação à previdência, né, municipal. Quem é pensionista, né, e tem esse reajuste de acordo com a Previdência Geral, né, a partir do 1º de janeiro, e é o que a gente vem batalhando com a administração pública também, para que o mesmo critério que é adotado para essas pessoas na Previdência e o mesmo critério que é adotado para os agentes políticos, né, e para o prefeito, para os vereadores, seja adotado com relação ao servidor, que o índice da inflação seja aplicado automaticamente na nossa database. E, inclusive, a gente já vê isso, que a gente também falou aqui semana passada, com relação à social, né, que já alertaram sobre isso, que se ficar postergando demais, demorando a conceder esse aumento, vai criar dificuldade com o sistema. Então a gente vê também o cerco apertar para os administradores por um outro lado. E até é aquilo que a gente falou, quando criaram a lei de responsabilidade fiscal, acharam que seria o fim do mundo com aquilo lá, porque ia emperrar a máquina. Na verdade, nós nos adaptamos a ela. Criamos um cronograma e aí assim foi conduzindo a administração. E, como o Roberto sempre frisa aqui, ainda bem que a fizeram lá naqueles tempos, porque senão nós iríamos vivenciar ainda essa questão de atraso, questão de gastos com a folha acima do que é permitido e que é saudável para o município. E aí, Roberto, uma coisa que eu quero frisar, porque muitas pessoas falam o seguinte: olha, como uma cidade que arrecada 34 milhões por mês fala que está em dificuldade. A gente tem que falar que essa receita aqui, além de custear a máquina, que hoje você mesmo falou aí que nós estamos pagando uma folha no valor de 15 milhões de reais, nós temos o repasse que é feito para a Câmara, que não está deduzido aqui ainda, né? Temos que repassar. Nós temos o comprometimento dessa receita aqui com, às vezes, com financiamentos públicos, né? O próprio repasse para a Previdência Municipal, daquele déficit que aconteceu anteriormente quando era o Instituto Municipal. Então o município ele tem os compromissos, como a gente tem às vezes de financiamento, de empréstimo, coisa e tal, o município também tem. E também para realizar os investimentos em infraestrutura. Então a gente sabe que esse dinheiro, boa parte dele já fica retido com essas situações. E o restante que sobra é para poder aplicar em obras de infraestrutura. Então o servidor também tem que entender o seguinte: olha, a gente tem um limite que a gente pode gastar com a folha, mesmo que não tivesse ele, que não fosse os 54%, nós temos que pensar também que a cidade não vive só com o servidor. A gente precisa de investir em educação, melhorias para a cidade, infraestrutura, obras e outras coisas, mais programas sociais. Então isso tudo gera custo.
e a gente tem que estar atento a isso. É claro, a gente sempre preza aqui pela valorização do servidor, qualificação do servidor. A gente entende que um servidor qualificado e bem pago, ele vai prestar um serviço com melhor qualidade, com rapidez e tal. Isso é prerrogativa básica dele. Mas a gente sabe que em qualquer lugar do mundo, em qualquer empresa, em qualquer lugar, o cara, se ele estiver satisfeito, ou a pessoa, seja homem ou mulher, satisfeita, ele vai trabalhar com muito mais empenho. Com relação à fala do Roberto com segurança ali, eu acho que nós já tivemos um exemplo aqui no município que não precisava ter acontecido, a gente tem que estar trabalhando melhor a isso. Com relação à fala do Tico aqui que está resolvendo essa questão administrativa aí, eu lembro sempre que o Roberto fala que o pior, o mais prejudicado é o cidadão, é a ponta, porque o chefe começa a ter discussões com o subordinado, o subordinado já não fica satisfeito naquele ambiente, aquela questão toda, e a ponta é que sofre, principalmente com relação a essas coisas. Agora, com relação aqui aos microfones do sindicato aqui, que o Tico também falou das eleições, está chegando, né? Tá aberto, quem quiser montar chapa, quem quiser vir aqui falar, porque às vezes o pessoal, porque o Natan tá lá, porque não tem nada disso, o microfone tá aberto, o programa acontece toda semana, todo mundo sabe, é um negócio praticamente público. A gente só pede para ter uma organização de horário, essas questões todas. Aí nós tivemos aqui a notícia que agora ICMS, PIS, CONFINS deu uma caída aí, foi 2,8 bilhões, né? Que as empresas voltaram a reter isso aí, ou seja, é menos dinheiro no governo, é menos dinheiro em investimento. Nós temos que estar atentos a esse movimento todo da economia, porque às vezes a gente acha que não impacta e impacta diretamente, porque uma beiradinha também vem aqui para o município, né? Aí quando o Roberto fala que tem que ter responsabilidade, acompanhar o mercado, acompanhar as coisas que estão acontecendo, é nesse sentido, porque agora já tem que se prever um reajuste que era para ser em janeiro, né? Já tem que guardar uma gordurinha para estar queimando, vendo o que vai fazer com o servidor aí, porque o servidor é que dá sustentação ao município tempo integral. Ô, doutor Elias, isso aí é verdade, você falou, e só para me lembrar aqui, que essa semana eu fui cobrado por um servidor, Roberto, também com relação à questão dos EPIs, com relação ao uniforme, e aí a gente dá um alerta à Secretaria de Administração, que tem o setor de segurança do trabalho, com profissionais muito competentes que atendem a gente sempre que a gente precisa, para esse alerta, para que ofereçam esse tipo de material para os servidores, para a gente poder minimizar os possíveis problemas. Eu observo sempre na administração o seguinte, eu vivenciei muitos anos na empresa, vivencio a empresa ainda até hoje. Eu não vejo aqueles treinamentos que acontecem na empresa periodicamente. Eu não vejo aquela preparação do servidor para o trabalho, a questão de ergonomia, a questão de segurança, a evolução dos EPIs, o que deve, o que não deve se fazer. Eu até cobro muito isso lá do RH quando eu estou lá no processo administrativo, outra questão toda. Eu falo que a gente precisa melhorar essa condução com o servidor, a gente precisa preparar melhor o servidor. Qualquer empresa que você trabalha, pelo menos uma vez por mês, você vai falar em segurança, vai ter uma reunião, vai ter uma questão, vai ter um treinamento sobre pontos, sobre 120 minutos, é um treinamento assim que tem que ter. Atestado, tem que apresentar em quanto tempo, isso tem que acontecer, isso tem servidor que não sabe, às vezes o próprio cargo comissionado também que chegou ontem no município e não tem noção disso. A gente precisa de melhorar essa relação entre município e servidor. Eu gostaria de estar colocando também rapidinho aqui, gente, que na verdade quando a gente fala de que a prefeitura tem que comprar uniforme, botina, os EPIs de uma maneira geral, o próprio treinamento colocado pelo Dr. Elias, nós não estamos falando de gasto, nós estamos falando de investimento, porque um acidente, principalmente um acidente fatal, não tem dinheiro que paga, é impagável, é uma dívida impagável. Então, na verdade, quando se fala em recurso aplicado à saúde, recurso aplicado à educação, recurso aplicado na segurança, são, na realidade, não são gastos, são investimentos que o município precisa fazer, e nós precisamos fazer, inclusive no próprio cotidiano, no dia a dia nosso, no nosso cotidiano. Então, na realidade, o que nós queremos é isso, é que o município possa rever isso, e quando o Elias coloca que não viu isso, não viu aquilo, infelizmente, Elias, isso acontece quase que no Brasil inteiro. Por quê? Porque os políticos, de uma maneira geral, com raríssimas exceções, são políticos, não são técnicos. O dia que nós tivemos, por exemplo, já tivemos exemplo aqui em Congonhas de um prefeito oriundo de uma empresa que se preocupava muito com a segurança, com a EPI, você viu o pessoal uniformizado, com botina, porque a prioridade era essa. Mas, infelizmente, a grande maioria dos políticos por esse Brasil afora são simplesmente políticos. São pessoas que
como diz o outro, vivem fazendo política. Nunca entrou numa usina, nunca trabalhou muitas vezes com a parte que precisava de uma EPI ou coisa parecida. Então, isso é normal, infelizmente é normal. Essa cultura, a gente espera que, em função de tudo isso que está acontecendo por esse Brasil afora, possa estar melhorando, né? Mas infelizmente é cultura dos nossos administradores. Qualquer empresa que você vai fechar hoje aí, você tem 3 dias de treinamento, no mínimo, quando você vai ingressar, para você entender as normas, ver se dá ou não dá, se adapta ou não adapta, né, Roberto? Tá, gente, muito bem, o que eu entendo aí que aconteceu e a própria secretaria, nós temos que conversar, fala até a própria gestão urbana com relação aí aos guardas municipais, que alguns servidores já reclamou com a gente, de EPI também, EPI que está entrando até, igual esses dias que choveu aí, estava com a bota molhada. Isso aí é ruim, que não é o caso disso que eu vou falar aqui agora. Eu não sei também se o pessoal está levando por isso aí, porque terceirizou algumas partes de serviço aí da prefeitura, mas eu acho que o pessoal se esqueceu que nós temos alguns servidores ainda que fazem o mesmo serviço e que precisa desses EPI. Fica um tanto assim quanto desgastante, porque a gente sempre fala que a própria chefia imediata e o servidor, ela também é muito rica dentro de Congonhas, que você tem desde daquele servidor ali com jornada ampliada, coordenação, chefe do setor, diretoria do setor, além de secretário. Então são coisas que não podem, de maneira alguma, passar batida. Agora, uma outra coisa também, a gente tem que ver, a gente como representante aí da categoria, esses tipos de coisas chegando até a gente tem que sim procurar aí a chefia imediata e falar, mas a coisa ela não pode se tornar aí rotineira, né? Uma vez falado, uma vez resolvido, né? Porque nós sabemos que nessa parte aí com relação a compras de EPI, o município não tem aí as suas dificuldades. E outra que você falou muito bem, isso aí não é gasto, isso é investimento aí na vida do servidor, porque se chegar a acontecer alguma coisa, é o transtorno que isso vai dar, principalmente aí na área da saúde. E sexta-feira, o próprio Natan também foi contactado, e mais tarde também eu fui aí contactado aí pela servidora Débora, né, assistente social aí do município, com relação a sexta-feira, o dia 10, basta aí para que a população possa refletir, os trabalhadores aí refletir, que é o Dia Nacional de Paralisação e Manifestações. O povo brasileiro não aguenta mais tantos retrocessos no país, provocado pelas medidas adotadas pelo governo Temer. Por isso, 10 de agosto é o dia dos trabalhadores cruzarem os braços e irem às ruas dizer: basta para tudo isso, basta de desemprego, basta de privatizações, basta de destruição do serviço público, basta de preços abusivos dos combustíveis e do gás de cozinha, basta de aumento de tarifas e basta de retiradas de direito, aí não só da classe trabalhadora e da iniciativa privada e do serviço público também, ao qual algumas partes realmente são privilegiadas, né? Que vocês veem aí esse o último momento que foi dado aí nessa crise rigorosa que está atravessando o nosso país, de mais de 16%. Qual que é a diferença dessas pessoas que estão lá em cima para uma pessoa que prepara ali a comida do dia a dia aí dos trabalhadores, para uma pessoa que limpa as nossas ruas aí no dia a dia? Será que as pessoas não estão sofrendo aí o mesmo processo da economia dentro do país? E mais uma vez cai em cima da classe média, que é a mais sacrificada do país, que é a que mais paga imposto no país, para estar pagando aí esses altos salários, né? Queria que o meu também tivesse incluído lá, mas não vou ter essa sorte nunca. Eu tenho certeza que não, que eu vou ser mais um desses massacrados aí que vai vir aqui tá falando aí a favor do trabalhador. Mas aconteceu essa panfletagem na sexta-feira, dia 10, né?
E quem está trabalhando aí são as centrais sindicais, no quais nós temos a Intersindical, temos a CUT, a CSPB com lutas, a CTB, a UGT e 2 sindicatos que a gente faz questão de estar falando aqui também, que é o Sintratub e o Sindipreves, né? Me parece que é de Santa Catarina. E fica aqui o Sindicato de Servidores Públicos, Sindicato Metabase, na obrigação também de estar ajudando a estar panfletando a cidade aí, para que os cidadãos em si, eles peguem esse folheto, leem e reflitem para fazer essa diferença aí nas eleições, porque senão nós vamos continuar aí pagando o pato. Nós fomos avisados aí na quinta-feira. É lógico que temos as nossas considerações de trabalho a nível de sindicato de servidores públicos, sabemos também da intensificação aí do Metabase com relação aí a sua luta aí no dia a dia, mas o Sindicom também está ingressado aí junto com a igreja, né, trabalhando no grito aí dos excluídos, ao qual nós também ficamos responsáveis, não só para ajudar a construir os folhetos, panfletagem, mas também dizer pessoas para falar aí em prol do trabalhador. E uma outra coisa que a gente tem que falar aqui, que essas pessoas que dá um pouco aí do seu espaço de tempo, a gente sabe que afasta aí da família, o serviço é um tanto quanto voluntário. Temos que falar aqui da própria Azapec, que teve um seminário durante a semana ali no Cine Teatro Leão. Nós temos um dos diretores, Roberto, né, que hoje é o presidente de lá também, que teve participando, mas isso tudo é serviço voluntário, isso tudo é o gosto de querer fazer, é um gosto de querer doar, porque se for olhar que eu tenho a obrigação de fazer isso, fazer aquilo outro, perante, né, a nossa entidade divina, para quem acredita em Deus e acredita que tem que ajudar aqueles mais necessitados, isso é muito compensador. É isso que nós temos que falar aqui, e temos que chamar essas outras pessoas, porque essa luta não é só desses voluntários, não, essas lutas é de todos os cidadãos congonhenses, de todos os cidadãos aí a nível de estado e de Brasil também, mas é a nossa obrigação, estando aqui no município de Congonhas, estar falando aí a todo momento e chamando essas pessoas para realmente vir para a luta, realmente vir fazer a diferença, porque estão sofrendo aí no dia a dia e a gente não está vendo essa luta intensificada mediante a tanta atrocidade que está acontecendo aí no país. Então fica mais uma vez aqui os nossos chamamentos, não só pelo que aconteceu na sexta-feira, mas para outros movimentos futuros das pessoas de fato ingressarem e querer fazer aí a diferença, porque se cruzar os braços, cada vez vai piorar aí muito mais. Eu gostaria que o Natan fizesse a leitura dos aniversariantes do dia 1º de agosto até o dia 11/8. Você está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Então vamos lá, a leitura dos aniversariantes. A gente deseja muitos anos de vida, muita saúde, paz, felicidade, e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Os aniversariantes são Andréia Florinda Oliveira, Romilda Rosa de Lima, Mara Sandra Mateus Oliveira, Marcos Vinícius Machado, Amélia do Carmo Martins de Barro, Leonel dos Passos Paula, Maria Raimunda Moreira Simeão, Bernadette Pereira da Costa Oliveira, Cleiton Araújo Marcelino, Domingos Sávio do Nascimento, Maria de Jesus Pinto, Sônia Maria dos Santos, Érica Henrique Cunha de Oliveira, Iara Alves Faria Barreto, Gilceia Rosário Barreto, Nilza Maria Peixoto da Silva, Ricardo Kelmer Ciano, Marília Fátima Barbosa, Zélio Andrade Duarte, Antônio Evarista de Souza, Selma Martins de Oliveira Rosa, Cleide Aparecida Clemente Assunção, João Batista Caetano, João Mauro de Oliveira, Egídia Andrade de Labrida, José Benedito da Silva,
Maria Regina Pereira, Márcia Eric Fernandes, Márcia Mira Pinto de Freitas. A todos vocês, nossos abraços e muitos anos de vida. E Deus vai te mandar como presente felicidade e muito amor. Eu gostaria também não só de estar parabenizando a todos esses aniversariantes sócios do Sindicom, mas deixar os nossos cumprimentos aqui também para a Celinha e o José da Silva Cunha, com o apelido aí do Bem TV, lá da Barra de Santo Antônio. A Tuquinha vai o nosso abraço e Hélio Modesto também, zelador do município. Não se esquecendo de dar um abração aí aos pais pelo dia de amanhã, e no programa aí subsequente a gente faz uma mensagem aqui pro Dia dos Pais, igual a gente falou, que é todo dia, mas a música, né, desse final de semana vai aí em atenção a todos os pais, não só do município de Congonha, mas por esse Brasil afora. Estamos chegando ao final da nossa programação, não vai dar para mandar os abraços hoje, vamos dar só pro Enzo, pra Mariana, né? E para Larissa, Enzo e Mariana, os netinhos, as minhas 3 novas paixões. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Uma boa tarde a todos, fique com Deus. Um abraço lá para minha pequenininha, a Isis, para minha mãe, para minha noiva Érica, para minha irmã que estão me ouvindo, ao Elmo lá, que não posso esquecer, que é ouvinte assíduo, e a todos os servidores, uma boa tarde, um bom final de semana. Pai, senta aqui comigo que eu quero olhar esse rosto que o tempo fez mudar, mas sempre será o meu maior tesouro. Pai, lembro que você disse um dia, filho, o mundo lá fora apresenta um brilho, é você quem vai descobrir se é prata ou ouro. Pai, você não errou, você tava certo, mas eu não tinha você por perto pra me mostrar o caminho, pai. E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito, engole o choro que é mais bonito, menino que chora pro céu não vai. Pai, eu quero ouvir essa voz cansada que um dia me falou de uma estrada que a gente vai e não sabe se vem. Voz protetora que me disse tão forte que existe azar, mas existe sorte, que existe o mal, mas existe o bem. Pai, eu lutei com a vida, eu briguei com o mundo atrás do sucesso, eu desci no fundo, onde só quem busca um sonho vai. Pai, eu não desisti porque eu queria na sua frente estar um dia, só pra dizer obrigado, pai. Seus passos mais lentos, sua voz tremendo, parece que estão me dizendo: meu filho, eu quero descansar. Pai, você fez sua parte, um lindo papel, tire o seu sapato e guarde o chapéu, e agora eu quero lhe cuidar. Pai, a pele queimada, a mão calejada, é a história que já ficou marcada, é o seu amor que de mim não sai. Pai, você é o herói do filme de um filho que agora sabe que é ouro brilho, o brilho desses seus olhos, pai. Pai, um filho não cresce, é sempre menino que cresce ao sonho com seu destino.
Esse é o motivo que um filho sai. Mas quando ele volta como eu voltei, e encontra o velho como eu te encontrei, é só pra dizer: eu te amo, pai.